Sabe aquela garota da sua sala que ninguém sabe direito qual é a voz? Sou eu. 우수한 성적을 가지고 있지만 흔히 아싸라고 불리는 귀여운 오늘의 주인공 태태. Gustavo Sampaio, 5,9. Oiê. Oi, Gustavo. Nota boa, é queridinha dos professores. 구스타브에게 공부를 가르쳐주다 보니 두 사람은 금세 가까워지게 되고 태태는 어느새 사랑에 빠졌습니다. E na minha cabeça maluca, eu achei que ele tava gostando de mim também. 왜 그래 괜찮아 계속해도 돼. Cara, acho que você acabou confundindo um pouco as coisas. Eu precisava melhorar minhas notas. Enquanto isso, em casa a coisa tava pior ainda. 아빠가 직업을 잃고 백수가 되어버리자 할머니 댁으로 강제 이사를 가게 된 태태는 외모도 가꾸고 친구도 사귀어라는 잔소리를 듣게 되죠. Que foi, vó? Não posso com esse seu buço. Aí eu olho pra minha família e penso, existe. Nada a ver isso. Quando eu fico tensa, eu suo. Muito. Tanto que me deram um apelido horrível. TT do CC. 새로 전학 간 고등학교 첫 등교부터 겨터파크를 개장하고 갈 수 없던 태태는 화장실에 들어가서 겨드랑이 오호호호 태태! 더 이상 아싸로 지내지 않기로 마음먹은 태태는 가장 조용할 것 같은 친구에게 말을 걸었습니다. Oi? Ah, não. Até o nerd da turma vai me ignorar? Hã? Sério? Falou comigo? Falei. Falei oi. Prazer, Davi. Encantado. 친근하게 다가오는 다비에게 첫눈에 반한 태태는 사랑스러운 얼굴로 쳐다보고 벌써 데이트하는 상상까지 하고 있습니다. Ele é seu amigo. Não se apaixona. 그때 존잘 꽃미남 학생이 들어오자 첫눈에 반하는데 사랑해용. Ai, fala assim, amor da minha vida. E aí, qual é? 벌써 데이트를 하면서 행복한 상상을 하고 있는 태태. 하지만 현실은 어버버해버렸죠. Cabelo. Foi pior. Desculpa, eu não queria ter dito isso. Mas é que eu tava de cabeça baixa e aí quando eu levantei tinha cabelo dentro da minha boca. 그때 에리크의 여자친구 발렌티나가 찾아왔습니다. Bom dia, amor. 발렌티나는 태태의 본명 태안이라가 우스꽝스럽다며 인스타그램에 영상을 올릴 거라는 짓궂은 장난을 치죠. Olha, a escola inteira me segue. Vai ser bom pra você. Na verdade, eu não queria. Aí, viu? Deixa, amiga, respeita, deixa de lado. Fala sério, eu tô te dando uma chance. 한 남학생이 비어있는 자리에 앉으려고 했지만 Tá ocupado. Tem lugar vago aqui. Olha aí, Zeca. A maluca do banheiro tá... Mas eu sou gay, você já percebeu, né? Desculpa, eu sei que eu tô te conhecendo agora, mas eu não consigo ficar bem olhando pra essa taturana que você tem na testa. 첫 만남부터 외모 지적을 당하자 주눅든 태태. 귀여워. TT, né? 사만다가 친해지고 싶다며 먼저 다가왔습니다. A sua avó vive no salão da minha mãe. Cara, é muita coincidência, eu não acredito. Que legal. Adoro sua avó. 대화도 잘 통하고 하는 말마다 웃어주는 사만다. 심지어 태태의 신발끈이 풀어진 걸 보고 과할 정도로 친절을 베푸는데 Por que você queria amarrar tanto meu tênis, gente? 사만다가 친구도 없는 자신이 불쌍해서 다가왔을 거라고 생각했지만 더 충격적인 이야기를 듣게 되죠. Você pagou a filha da dona do salão pra ficar minha amiga? Ela fez isso? Fez. Não é um absurdo? Ah, isso é genial. Não precisa me agradecer. 그날 저녁 인스타그램으로 이리크의 피드를 염탐하고 있던 중 실수로 좋아요를 눌러버렸습니다. 취소해용. 등교하기 전 온몸에 향긋한 냄새를 뿌리는 태태. Amor, é você. Dá pra sentir esse seu perfume lá da escada. E aí, Tetê? Ele falou meu nome. Oi, Eric. Saúde. 이리크와 이야기 나누고 있는 태태를 보자 못된 짓을 하는 발렌티나. Isso, Valentina, pede desculpa, né? Ela que esbarrou em mim, você tá louco? Amiga, vamos lá atrás que eu te ajudo. Relaxa. Olha isso. TT, você quer emprestado? 화장실에서 옷을 갈아입고 있는데 발렌티나가 태태의 외모를 가지고 뒷담하는 걸 듣게 됐습니다. Olha aquele cabelo dela, todo encebado, nojento. Dá pra fritar um pastel naquele óleo. Valentina, Tão ruim assim, gente? Claro que não, Tetê. Ela tá com ciúme, boba. Só isso.
자기를 바퀴벌레라고 말하자 혼쭐 내주는 제카. Se você se chamar de barata mais uma vez, eu dou na sua cara. Se você já se vê assim, como é que os outros vão ver coisa melhor, TT? 발렌티나의 단짝 친구 라이스가 혼자 있는 걸 보자 관심 있던 다비가 먼저 다가갔습니다. Você também gosta de Star Generation? Sim, gosto. Que legal. Eu achei que eu fosse o único. Legal. 사만다가 빌려준 옷이 땀에 절어버리고 Desculpa, Samantha, eu vou te devolver lavado, tá? Relaxa. 다한증 때문에 스트레스 받아 하는 테테. Mas eu acho que se isso realmente te incomoda, corre atrás de resolver essa suadeira aí. Mano. 그날 저녁 할머니가 또 잔소리할 거라고 생각했지만 테테를 위해 조언을 해주었습니다. Mas promete que você vai se divertir pela vovó? É uma lista de comida que ajuda a diminuir o suor. Aí sim, minha filha! 할머니와 함께 다한증 치료에 도움이 되는 음식과 운동, 그리고 약재까지 발라가며 스스로를 바꾸기 위한 노력을 하자 점점 효과를 보기 시작했습니다. Isso que eu chamo de progresso. Aqui é o próximo, vai. Ai, tô cansada. Esqueci de te contar. Eu tô desenrolando com a Laís da gente tocar na festa dela, hein? Pô, sério? 이리크가 라이스의 생일 파티에서 공연을 한다는 이야기를 듣고 생일 파티에 초대받기 위해 라이스에게 찾아가는데 Oi, Laís. Entendi. Gente, desculpa, machucou, Tenira? Você tá bem, Tetê? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. 초대받지 못한 채 돌아가는 테테. 수업 시간 조별 과제 숙제를 받게 된 테테는 친구들과 함께하고 싶다며 동정심을 구하고 Poxa, Davi, eu mal saio de casa. Eu venho e volto da escola. Mas é que vocês são meus únicos amigos. 자존감이 바닥인 테테에게 확실하게 말해주는 제카. Quer fazer alguma coisa? Propõe, mana. Bora. Cadê a atitude? Eu sou chata, mas eu sou legal, eu juro. 이리크도 테테와 함께 팀이 되고 싶다며 찾아왔습니다. Claro, Eric. Claro, né? Eu achei que ele ia preferir fazer com a Valentina. Eu acho que ele vai preferir não repetir de ano de novo. Diz aí. 테테도 함께 수영하러 가자는데 Criamos um monstro, Davi. 이리크가 걸어오자 파티에 초대받기 위해 능청스러운 연기를 하죠. Não tô sabendo de nada. Vocês receberam convite? Eu vou encaminhar pra vocês. Foi. Vou lá. Tchau, gente. Até sábado. É. A gente vai na festa! Menos, amiga. Desculpa. Bora? 아우 귀여워. 가자 가자. Bora? Ai, tá bom, saco. Vamos. Vamos logo. 다음 날 테테가 친구들을 집으로 초대하자 정말 뿌듯해하는 가족들. Oi, prazer. maravilha, amigo! As coisas melhorando pra você. Ah, não. Não, não, não. Ah, sim. Sim, sim, sim. 먼저 테테를 꾸며주기 위해 제모 크림을 발라주는 제카. 그렇게 다른 친구들을 마중하러 나온 테테는 얼굴이 부었습니다. Prazer, Dudu. Encantado, TT. Que fofo. Seu irmão também fala encantado. 그렇게 파티에 가기 위해 테테를 이쁘게 꾸며주는 친구들과 가족들. Tá certo, eu acho que tá certo. Agora foi. Gente, 와, 정말 귀엽게 변신한 테테. 그 모습을 본 두두도 첫눈에 반했습니다. Uau, digo eu, TT. Você tá linda. jura? Preciso jurar. 파티에 가자 이리크가 노래 부르는 섹시한 모습을 본 테테는 서서히 다가가 함께 노래를 부르는데 Você não tá achando que isso aconteceu, né? 그럼 그렇지 역시 꿈이었습니다. Você é a razão da minha felicidade. 다 같이 파티를 즐기며 놀고 있는 중 라이스를 보자 뒤따라가는 다비. Salve, Laís. Oi, Davi. Obrigada por ter vindo. Parabéns, viu? Trouxe uma lembrança. Não precisava, né? 다비는 라이스와 생각보다 잘 맞는다고 생각했지만 무시당했습니다. E aí, mãe? Sou um nerd da escola. O que tá passando pela sua cabeça agora? Que tem uma pereba no meu braço que não sara há dias. 테테에게 마음이 있던 두두는 테테가 이상한 말을 해도 잘 들어주었죠. Eu amo arrancar casquinha. Deixa eu tirar, por favor. Tira. Que lindo. 혼자 쓸쓸히 있는 다비를 보게 된 두 사람. E aquela ali? Aquela mais separadinha. Como é que ela chama? Deixa eu ver aqui no aplicativo. O nome dela é Teanira.
뭐야 완전 선수잖아. As outras estrelas ficam longe, para não serem ofuscadas. Não, não é nada disso que ele falou não, tá? 그때 사만다가 토를 할 것 같다며 테테에게 도움을 구하러 왔습니다. Não, 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 Samantha, desculpa, mas só de ouvir a palavra vômito já me dá uma coisa no meu estômago. Só vem comigo, calma. Tá. 파티에서 이리크가 보이지 않자 찾으러 가는 발렌티나. 누군가 기다리고 있는 테테를 보자 이리크가 있을 거라고 확신하는데 아니 없다니까 왜 그래? Calma. Eu tava no banheiro, a Samantha entrou passando mal, eu só ajudei. Coincidência, né? Samantha, não liga porque a Valentina tá falando. Você não tem culpa, calma. Ou tem? Para! Não me olha assim. Eu sou bom de ler gente. 오해를 받고 우울하게 있는 사만다를 달래주는 테테. Samantha, você ficou com o Eric lá dentro? Claro que não, TT. Até você. Carol! Opa, desculpa. Tô procurando minha filha. 집안을 둘러보고 있던 테테는 전교생을 상대로 뒷담을 하고 있는 발렌티나를 보게 됐습니다. Tá olhando o quê? Me fala. Eu queria muito saber por que você me trata assim, sabia? 테테를 괴롭히고 외모를 비하하는 발렌티나. Segundo, você fede. Terceiro, você é feia. Quarto, você sem graça. Sai. Vai, garota, sai de mim. 마음에 쌍처를 입고 집으로 돌아가려고 하는 테테. TT? Tá tudo bem? Eu só quero ir pra casa. A gente acabou de pedir um carro, quer vir? 테테가 집으로 들어가기 전 잠깐이라도 마중해주겠다는 두두는 좋아하는 마음을 조금 티내자 부끄러워하는 테테. É, não show de banda, mas show. Claro. É noite... Você entendeu? Tchau. Tchau. 이리크와 먼저 키스하는 테테. 나도. Quê? Você quer me beijar, Dudu? Você também quer me beijar, Eric? 이리크와 먼저 키스하는 테테. 두두랑 키스하는 테테. 하지만 현실은 Filha? 집으로 가자 두두와 함께 있는 걸 본 가족들은 모두 기뻐해 줬습니다. 과제를 위해 다비의 집으로 간 테테. 그리고 이리크가 여자친구와 헤어졌다는 이야기를 듣게 되죠. Agora é tentar escolher melhor a próxima namorada, assim. Ih, Zeca, eu não tô querendo namorar tão cedo. Então tá. 지금 당장 여자 만날 마음이 없다고 했지만 테테에게 눈치를 주는데 Depois daqui eu vou ensaiar com a banda. Você anima pra ir comigo? 그렇게 설레는 마음으로 이리크의 공연을 보러 갔습니다. Ô, Eric, quando é que uma garota como eu vai imaginar que vai ser chamada pro ensaio de uma banda? Você é muito fofa, sabia? 테테가 자기를 좋아해주자 이리크는 키스하고 싶다고 말하는데 Tá bom. 그렇게 행복한 시간을 보내는 테테. 하지만 할머니 댁에 오래 살 수 없던 부모님은 다시 이사를 가자고 하죠. Não quero ter que começar tudo de novo. Não faz isso comigo, por favor. 다음 날 테테에게 찾아간 사만다는 충격적인 고백을 했습니다. Como é que você sabe? Eu meio que fiquei com ele. 이리크가 여자친구를 두고 다른 여자와 바람 피웠다는 사실을 알게 되죠. Ele que foi péssimo. 테테는 화를 냈지만 아주 쌉소리하는 이리크. É que eu fui criado assim. Eu sou vítima de uma sociedade machista, sabe? Vítima? Imagina você ser chamado de lindo o tempo. 발렌티나가 들어오자 이를 더 크게 벌리기 싫었던 테테. Por favor, vocês podem colocar a apresentação aqui no computador. 준비했던 조별과제 발표 영상을 업로드하자 발렌티나를 저격하는 영상이 틀어졌습니다. Cara, não salva ninguém naquela escola, mas só eu e você. Nem o Eric. Coitado, tem cérebro de formiga. O resto dos alunos. 억울하게 오해를 받게 된 테테. 그렇게 범인이 누군지 생각하고 있는데 Davi, você pode me acompanhar até a coordenação? O Davi. 테테에게 찾아간 이리크는 테테가 범인이라 의심하고 닭대가리라는 말에 마음에 상처를 입었다고 말하지만 Seu problema não é ter cérebro de formiga, Eric. Seu problema é que você não se importa com mais ninguém. Eu vou do Davi.
다비의 할아버지가 돌아가셨다는 말을 듣고 찾아간 테테와 제카. 두두가 다른 여자와 있는 걸 보게 됐습니다. Seu irmão voltou com a namorada? Não sei, Tetê. Eu não mereço. Não, Tetê, não é a hora. Você não é a fundadora da instituição Sofrimento, não, tá? Você só é a mais dramática. 그렇게 방에서 많은 생각들을 하고 있는 테테. 인스타그램에 올라온 파티 영상을 보던 테테는 무언가 발견했습니다. 파티에 참석한 친구들의 인스타그램을 보고 발렌티나를 찍은 범인을 유추한 테테. Pelo ponto exato da música, eu pude descobrir o que cada um dos convidados estava fazendo nesse momento da festa. E foi aí que eu descobri quem foi. Foi a melhor amiga dela, a dona da festa, a Laís. Quê? Você tá louca? A Laís estava comigo. 엄마의 도움으로 영상을 촬영했던 라이스. Isso daí é loucura. É loucura, também acho. Mas calma que tem mais. 친구의 도움을 받아 정보를 찾아보자. 라이스는 이사 오기 전 발렌티나와 같은 학교를 다녔고 발렌티나에게 괴롭힘을 당했던 라이스는 지금까지 복수를 계획하고 성형까지 했다는 사실을 알게 됐죠. Pensei que você fosse minha amiga. Amiga, Valentina? Eu vi que era a única forma de você enxergar o que você faz com todo mundo. 그렇게 오해를 풀게 된 테테는 다시 친구들과 함께 학교에 다닐 수 있게 되고 두두와 함께 있던 여자가 그냥 친구라는 사실도 듣게 됐습니다. Ela é minha amiga, Tetê. Sério? Eu achei que vocês tinham voltado. Não, não. Tetê. 발렌티나는 진심으로 사과하자 테테는 용서해주기로 했습니다. Gente, que isso? 그렇게 모두 사이좋게 화해하는 친구들. 영화는 극적인 해피엔딩으로 마무리됐습니다. E com menos drama, os problemas ficam bem mais... 스토리의 전개가 급속도로 펼쳐지고 조금은 억지스러운 결말이었긴 했지만 주인공의 귀여운 매력 포인트와 다정한 친구들 덕분에 나름 재밌는 것 같습니다. 사춘기 시절 소녀의 귀여운 매력을 볼 수 있던 넷플릭스 영화 존재감 없는 소녀의 고백이었습니다. 지금까지 영리남이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.